O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos chegando à conclusão do capítulo 6 de São João. Vocês lembram que tudo começou com Jesus, que multiplica os pães. Os discípulos, a multidão fica animada, porque ele lhes deu de comer. A multidão vai à procura de Jesus. Jesus diz: vocês devem se esforçar não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura até a vida eterna. Eles continuam buscando Jesus, e Jesus começa então a dizer que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é o pão verdadeiro. E até então, nós poderíamos compreender que Jesus estava falando, isto é, dele mesmo, no sentido de que, de quem adere a Ele, de que quem nele crê, terá esse alimento que satisfaz, terá esse alimento que dura até a vida eterna. Porque até então, Jesus não tinha falado explicitamente a respeito da Eucaristia. Mas na quinta-feira, o Evangelho terminava com o versículo 51. Aí sim, a partir do versículo 51, Jesus está falando de um outro tipo de união com Ele, de uma união mais profunda, de uma união especialíssima, porque Ele estava dizendo: eu sou o pão descido do céu, eu sou o pão verdadeiro, eu sou o pão da vida. Mas aí Ele diz no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Aí sim, a partir então do versículo 51, Jesus diz explicitamente que Ele dará a sua carne, que Ele dará o seu sangue. E quando Ele isso diz, versículo 52, os judeus começam a discutir entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Isso não é possível. E eles começam a essa discussão. Jesus então
ele vai resolver essa crise. E é interessante, meus santos, que aqui Jesus, ele vai enfatizar, isto é, enquanto muitos por aí que se dizem cristãos, infelizmente, com dor no coração, com verdadeira dor no coração, até mesmo alguns que se dizem católicos, não creem nesta realidade, isto é, de que a Eucaristia é o corpo de Cristo, que quando você recebe a Eucaristia, você recebe o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. De que quando você recebe Jesus, que quando você recebe a Eucaristia, você recebe Jesus, você recebe uma pessoa. Daí vem toda a nossa reverência ao receber Jesus. Daí vem todo o zelo e todo o cuidado que o sacerdote deve ter com a Eucaristia, porque é o corpo de Cristo. Não é um símbolo, não é uma metáfora, não é uma maneira simbólica de eu entrar em contato com Deus. É Deus mesmo. E isso nós só dizemos porque Jesus não deixou dúvidas. É interessante, quando Jesus diz então, e o pão que eu darei é a minha carne, os judeus começam a discutir entre si. Ele está louco? Ele está dizendo que ele vai dar de comer a sua carne? E aí Jesus vai e diz, versículo 53, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Então não resta dúvida de que Jesus está falando exatamente da sua carne, exatamente que nós precisamos comer, né? A expressão latina da Vulgata é manducare, mastigar. Quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não terá a vida em mim. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Percebe, meus santos, a reverência que nós devemos ter ao participar do santo sacrifício, seja a reverência interna, a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa piedade, seja a nossa reverência externa, a nossa posição corporal, quando nós nos ajoelhamos, quando a maneira como nós nos vestimos para ir à igreja. É claro que nós devemos nos vestir de uma maneira honesta sempre, mas quando vamos à igreja é de uma maneira honestíssima. Por quê? Porque eu vou me encontrar com aquele que um dia vai me julgar no fim dos tempos. Eu vou me encontrar com Deus. Eu não vou me encontrar com o presidente da república. Eu não vou me encontrar com os 10 homens mais poderosos do mundo. Que se isso fosse acontecer, nós já iríamos, dentro das nossas possibilidades, nós iríamos nos preparar, nos vestir de uma maneira adequada. Mas eu vou me encontrar com Deus. Então, meus irmãos, isso precisa ser cada vez mais inculcado na nossa mente, colocado no nosso coração, metido na nossa alma, isto é, essa fé, essa realidade, para que nós não nos esqueçamos, porque como nós nos acostumamos, como nós temos tão frequentemente a presença de Jesus no altar e no sacrário, nós tendemos entramos na igreja e fazemos quando fazemos, uma genuflexão bem no automático, e não uma genuflexão
reverente em que eu estou inteiro naquela genuflexão e digo: meu Senhor e meu Deus, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Senhor, e quero te amar mais. O amor que eu tenho a ti ainda é tão pequeno, Senhor, eu quero te amar mais. A reverência e a adoração com que eu te recebo na Eucaristia ainda é pequena, Jesus. Eu quero ter uma maior reverência, uma maior adoração. Aumenta, Senhor, o temor de te desagradar e de te receber de uma maneira inadequada. Então isso aumenta a nossa fé e aumenta o nosso amor. Pois bem, então Jesus, diante daquela dificuldade, ele não disse: não é bem assim que vocês vão comer a minha carne e vão beber o meu sangue. É um símbolo. Isto que eu vou dar a vocês é um símbolo, porque aqui nós estamos há um ano, nós estamos na Páscoa, mas há um ano da Páscoa em que ele vai instituir a Eucaristia. Então Jesus já vai falando: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então os judeus começam a discutir, eles começam a não entender e dizem, versículo 60, isso é muito duro, quem pode acreditar nisso? Quem pode aceitar isso? Isto é, percebe que essa historinha de, não, hoje em dia, isso aqui era a fé de antigamente, de dizer, porque vocês vão ouvir por aí, vocês vão até ler em livros que se dizem católicos, porque quem não é católico não creia, já é esperado, mas que católicos digam e isso escrevam, é escandaloso. Pois bem, vocês vão encontrar em livros escritos dizendo assim: não, mas isso era antigamente, mas o homem moderno, ele não tem mais como aceitar isso, porque o que ele vê é pão, o que ele prova é pão, o que ele vê é vinho, o que ele prova é vinho. Então nós vamos dizer que aquilo tem um significado diferente, que a Eucaristia é um símbolo de algo diferente. Não, meus santos, porque já antigamente os judeus não queriam acreditar. A dificuldade não é apenas do homem de hoje, a dificuldade já começou lá com os discípulos, com a multidão que caminhava com nosso Senhor, porque quando Jesus disse isso, o que é que vai dizer aqui o versículo 60? Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isso é muito duro, quem pode aceitar? E a partir daquele momento começaram a abandonar Jesus. Vou continuar aqui, versículo 62. Jesus pergunta: isso vos escandaliza? Pois bem, versículo 64. A partir daquele momento, muitos começaram, versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Isto é, quando Jesus falou sobre a Eucaristia, foi um fracasso para a audiência. As pessoas receberam aquilo e não acreditaram. Versículo 66, muitos abandonaram Jesus porque não podiam acreditar naquela palavra. E Jesus faz o quê? Voltem, eu não me expressei direito, eu não queria dizer de que eu ia dar de comer o meu corpo, eu não queria dizer que eu ia dar de beber o meu sangue. Voltem. Não, Jesus se volta para os apóstolos e pergunta: e vós, quereis ir embora também? Isto é, se vocês quiserem ir embora, podem ir, mas o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aqui
Isso é tão verdade, meus santos, que é uma realidade que nos ultrapassa a inteligência e que nos exige a fé, que após cada consagração, o que é que o sacerdote diz? Eis o mistério da fé. Meus irmãos, nós só ousamos dizer isso porque Jesus, sem sombra de dúvidas, isso afirmou. Nós não afirmaríamos se Jesus não tivesse dito de uma maneira tão clara, se ele tivesse dito de uma maneira enigmática, mas não há dúvidas de que Jesus disse isso claramente, e isso a igreja sempre professou há mais de 2000 anos. A fé católica sempre foi essa, de que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade, é Jesus, e é por isso que nós adoramos a Eucaristia. A adoração que nós damos à Eucaristia é a mesma adoração que nós daríamos a Jesus se ele descesse dos céus visivelmente aos nossos olhos. A mesma adoração que nós daremos a Jesus quando ele vier no final dos tempos. É o mesmo Jesus, a mesma pessoa. Então nós precisamos colocar isso cada vez mais no nosso coração, para que aumente a nossa fé, o nosso zelo, o nosso amor a Jesus Cristo na Eucaristia, para que aumente o nosso desejo de comungar. Eu sei que nós estamos passando por um período em que estamos passando por um período em que muitas pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo estão sofrendo por não terem a Eucaristia. Então é uma ocasião também para aqueles que vão comungar rezarem por aqueles que não comungam, pedindo a Deus que aumente o seu desejo, que aumente o desejo dessas pessoas de comungar. Aí vocês vão dizer: mas padre, mas se eu rezar assim, de alguma maneira vai aumentar o sofrimento delas. Mas é um sofrimento que santifica. Que Deus livre essas pessoas que estão sem comungar, que elas se cansem de esperar, que elas se cansem de desejar e esqueçam a Eucaristia. Não, que Deus lhes aumente o desejo cada vez mais, porque quanto mais elas desejarem, de alguma maneira, já aqui na terra mesmo, a Cristo elas vão se unindo. É por isso que nós fazemos a comunhão espiritual, para que elas de alguma maneira se unam a Jesus. E quando chegar o momento em que elas puderem receber Jesus Cristo na Eucaristia, com que zelo, com que amor e com que piedade, com que adoração, elas dirão, quando o sacerdote disser corpo de Cristo, e elas disserem amém, é o que eu creio, é o que eu quero. O quanto eu estava esperando para poder receber Jesus na Eucaristia. Rezar por aquelas comunidades que não têm sacerdotes, para celebrar a Eucaristia, que não apenas estão sem Eucaristia porque estamos nesse período de pandemia, de igrejas fechadas, mas que já estavam sem Eucaristia porque não tinham sacerdotes. Então pedir a nosso Senhor, tanto vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, como os que estão aqui, e principalmente aqueles que vão comungar, pedir a Jesus que desperte vocações, pedir a Jesus que converta as vocações que já foram despertadas, isto é, padres, sacerdotes que perderam a fé na Eucaristia e que não tem zelo, que não tem ânimo, que não tem vontade de fazer por todos os meios possíveis com que a Eucaristia seja possível para que o povo possa receber a Eucaristia. E é claro que isso, quando eu falo ao mesmo tempo de os padres se colocarem à disposição para as confissões, porque senão serão comunhões sacrílegas. Não é comungar simplesmente, mas preparar-se para comungar. Então Eucaristia e comunhão e Eucaristia estão intimamente ligados. Então pedir a nosso Senhor, nesta semana em que nós passamos
toda ela refletindo sobre a Eucaristia, pedir essa graça de sacerdotes santos, de sacerdotes zelosos, de sacerdotes que verdadeiramente creiam na Eucaristia, no que significa, no que significam as palavras de nosso Senhor a respeito da Eucaristia, para que nós, meus santos, como Judas, não percamos a fé. A palavra de Deus nos mostra que Judas não tinha fé na Eucaristia, que neste discurso Judas perdeu a fé na Eucaristia. Nós terminamos a leitura de hoje no versículo 69, mas o capítulo 6, ele termina no versículo 71. Então, diz que Jesus, vamos aqui voltar, Jesus se volta para os apóstolos e pergunta: e vocês querem ir embora? E Pedro diz aquela frase magnífica: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro também, ele ficou tocado por aquela palavra que ia além da sua capacidade intelectual, mas ele diz: Senhor, eu creio em ti, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu tens palavras de vida eterna, eu creio. Aí diz aqui, versículo 70, vamos voltar aqui a Pedro: eu creio, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Pedro proclama a sua fé na Eucaristia. Nós cremos que tu és o Santo de Deus, nós cremos em ti. Versículo 70, Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12, contudo um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Judas era um dos 12. No versículo 64, ainda neste contexto, olha aqui o que Jesus diz: mas há alguns entre vós que não creem. Jesus falando que o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Muitos discípulos não acreditavam, e Jesus diz: mas há entre vós alguns que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e o que havia de o trair, e quem o havia de o trair. Então Judas fazia parte desses que não criam em Jesus eucarístico, que não criam naquelas palavras de nosso Senhor. Meus irmãos, não queiramos fazer parte dos de Judas, queiramos fazer parte dos de Pedro. Estejamos no grupo de Pedro, na Igreja Católica. Nós cremos nas palavras de Jesus. Nós queremos dizer hoje como Pedro: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Peçamos, meus santos, hoje, e peçamos isso por intercessão de Nossa Senhora. Peçamos por intercessão dela, ela que nunca duvidou do seu filho, ela que nunca duvidou de palavra alguma do seu filho, que ela nos ensine a crer ainda mais. Eu sei que muitos, se não todos aqui, creem na Eucaristia, mas nós precisamos crer ainda mais. Eu sei que todos aqui, uns mais, outros menos, temos zelo pela Eucaristia, temos reverência para com a Eucaristia, mas ainda não temos tanto quanto deveríamos ter. Então peçamos a Nossa Senhora, ela que é mãe da igreja, que ela, como boníssima mãe, que ela nos ensine a amar cada vez mais Jesus, que ela nos ensine a receber Jesus com toda a piedade, que assim como ela recebeu Jesus na Eucaristia, não apenas recebeu Jesus no seu ventre, mas ela também foi a primeira a comungar, que ela nos ensine a comungar com piedade, reverência, amor, adoração, para que a cada comunhão nós cresçamos cada vez mais na fé, no amor, e possamos um dia, meus santos, ser aqueles que Deus sonhou
quando nos chamou cada um à existência. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que a nossa vida seja sempre um louvor a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.